Vamos lá, pessoal, trabalhar agora com o Poder Executivo. Poder Executivo que está aí, né, pautado pelo princípio da legalidade, atuando sempre com base naquilo que a lei lhe permite. Poder Executivo que tem como presidente da República, né, a figura de representação de suas decisões. Esse presidente da República que está aí à frente, né, da nossa chefia de governo federal e da nossa chefia de Estado, né, como chefe de Estado, representante da República Federativa do Brasil. Já falamos bastante sobre esse Poder Executivo, mas nós precisamos ler o que a Constituição nos traz. Os artigos que estão na Constituição geralmente são eles que são objeto da prova. Nós não temos aqui demais jurisprudências, nós vamos ter aqui realmente o que a nossa Constituição traz e é cobrado pelas bancas organizadoras. Por isso, nada mais essencial do que a leitura do texto constitucional e aí, no que for necessário, a gente vai fazendo as observações, né, delimitando e esquematizando como a gente já vem didaticamente fazendo ao longo de toda essa nossa Constituição. Então, acompanhe aqui comigo o artigo 76 da Constituição Federal. Olha só. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Os ministros de Estado, hoje no número de 39, né, vão funcionar aí como auxiliares do Presidente da República, cada um no seu ministério e algumas secretarias que são equiparadas aí a ministérios. Portanto, vamos conversar sobre esse ministro de Estado que estão lá no artigo 87. Está aqui, ó. Olha só. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos, tá? E no exercício dos direitos políticos. Portanto, nós temos que ter brasileiros, não importa se é nato ou naturalizado, maiores de 21 anos. Um único ministro de Estado que necessariamente precisa ser brasileiro nato, como nós veremos adiante, é o ministro de Defesa, tá? Mas, em regra, os ministros de Estado podem ser brasileiros naturalizados, basta apenas que tenha aí 21 anos, com exceção do ministro da Defesa. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição na lei, ou seja, nós temos aqui um rol exemplificativo, não é um rol exaustivo. As atribuições dos ministros de Estado, portanto, se iniciam na Constituição e são complementadas aí por lei. Inciso 1º, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República, tá? Vejam só, pessoal, que ele trabalha com orientação, coordenação e supervisão. Ele não vai trabalhar aí com a mão na massa, né? Ele é um mero orientador. Mero não, né? Ele é um grande orientador, coordenador e supervisor das atuações daquele ministério, daquela pasta onde ele está responsável, dos órgãos e entidades da administração federal na sua área de competência e ainda ele vai referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Ou seja, naquilo que for da competência da sua pasta ministerial, os atos que o Presidente da República vier a tomar precisa do referendo do ministro de Estado. É um ato, portanto, que para se aperfeiçoar precisa da atuação de presidente e de ministro de Estado e não unicamente do presidente da República, ok? Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, aquelas instruções normativas do Ministério do Trabalho, portanto, deixa bem clara essa competência aqui, né, que nós vamos ter. Quem vai fazer a FT sabe muito bem do que eu estou falando, né? Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República, tá? Obviamente vão poder aí receber essas delegações. Voltando lá para o nosso artigo 77, trabalhando ainda com o Presidente da República, veja só, o nosso artigo 77 fala da eleição, tá? A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. O artigo 77, portanto, ele foi alterado em 97 pela Emenda Constitucional 16, tá? Trazendo aí essa eleição do presidente da República, portanto, para o primeiro domingo de outubro e em segundo turno, caso seja necessário, no último domingo de outubro. E vejam, pessoal, é do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Olha para cá, que você precisa entender uma coisa. Mandato presidencial não acaba no dia 31 de dezembro, porque a posse vai se dar no dia 1º de janeiro. Se o meu mandato presidencial terminar no dia 31 de dezembro, significa dizer que do dia 31 de dezembro até o momento onde o novo presidente toma posse, o nosso Estado estará sem presidência da República. Isso jamais poderá acontecer. Coloque na sua cabeça que o último ato que um presidente da República faz é exatamente passar o poder para o próximo presidente. É ato contínuo. Não há, portanto, aí nenhuma quebra nas funções presidenciais. Nós não ficamos nenhum minuto sequer sem presidente da República, tá certo? Portanto, o mandato presidencial termina no dia 1º de janeiro. E quando ele começa no dia 1º de janeiro também.
Por isso que as eleições vão se dar no ano anterior ao início do mandato, ao início do mandato presidencial, tá? Do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Outra observação que a gente precisa fazer sobre esse artigo 77 diz respeito ao primeiro e ao segundo turno de eleição. Vejam, pessoal, que quando eu falo que é no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, eu não tenho um prazo fixo entre o primeiro e o segundo turno. Eu tenho aí datas que serão marcadas ao longo de um calendário. Primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro. Eu posso ter aí 20 dias entre eles, eu posso ter aí 25 dias entre eles, vai depender do mês e do ano de referência, tá certo? Por conta disso, o nosso parágrafo 3º, acompanhe aqui comigo, precisa ser analisado com muito cuidado. Olha só, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado. Esse parágrafo 3º ele é uma redação originária da Constituição Federal. E esse parágrafo 3º ele não pode ser aplicado na sua integridade. Por quê? Porque ele choca com o caput do 77. O caput do artigo 77 fala que a nova eleição se dará no último domingo de outubro. E aqui nós falamos em 20 dias após o primeiro turno. E não pode acontecer. Portanto, na prática, olha só o que eu estou falando, na prática, tá? O segundo turno acontece no último domingo de outubro e não 20 dias após a proclamação do resultado, ok? Agora, eu já vi a FCC cobrar esse parágrafo 3º na sua literalidade e concordar e considerar como correto, tá? Nós temos aí que ter, né, graças a Deus, isso já faz tempo, as bancas vêm tendo aí um certo bom senso na hora de cobrar questões literais da Constituição Federal e das demais leis. Acredito que não seja problema para a sua prova, mas é apenas aqui uma observação, um cuidado que eu estou tendo com você, para caso esse parágrafo 3º caia na integralidade, ele vai ter que ser considerado correto, porque é realmente o texto constitucional, muito embora esteja incompatível com o caput do 77, tá certo? Então, não temos aí primeiro turno em 20 dias após a proclamação do resultado, e sim no último domingo de outubro, ok? Muito bem. O demais, o parágrafo 3º está totalmente em aplicação. Parágrafo 1º do artigo 77. A eleição do presidente da República importará a do vice com ele registrado, ou seja, não há eleição autônoma para vice-presidente. Não há eleição autônoma para presidente e para vice-presidente. O que existe é uma eleição casada. Você vota no presidente e, consequentemente, aceita o vice que está na chapa com ele cadastrado, ok? Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, sempre, nós não temos candidatura avulsa, obtiver a maioria absoluta de votos, tá? Não computados em brancos e nulos. Daí aquela história de, se eu votar em branco, se eu votar em nulo, eu vou estar dando voto para outro candidato. Isso não acontece em eleições majoritárias. Em eleições majoritárias, conta-se apenas os votos que foram dados. Aqueles eleitores que votaram em algum candidato, dentre esses votos se tira a maioria absoluta e desses votos de maioria absoluta se proclama o vencedor, tá certo? Então, o vencedor é aquele que vai tirar a maioria absoluta. Se nenhum candidato tirar a maioria absoluta, eu vou ter aí um segundo turno para presidente da República, para governador também e para prefeito apenas nos municípios com mais de 200 mil habitantes, tá certo? Trazendo aí para o plano estadual e para o plano municipal para a gente poder ver a Constituição como um todo. Então, a mesma regra de segundo turno acontece para governador, para prefeito apenas nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Continuando aqui, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescerem em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Veja que a questão da idade, pessoal, ela só vai ser usada para tentar trazer alguém para compor o segundo turno quando o segundo lugar desistir e o terceiro lugar estiver empatado com o quarto lugar, tá? Caso contrário, se o segundo lugar, que está indo para o segundo turno com o candidato em primeiro lugar, vier a morrer, desistir ou ser cassado, quem assume essa posição de segundo lugar, de opositor do primeiro lugar, é quem está em terceiro lugar, ou seja, o terceiro mais votado. Caso o terceiro mais votado esteja empatado com o quarto mais votado, é que eu uso o critério de idade, ok? Isso, pessoal, é para o segundo turno. Isso não é para a posse do presidente da República e do vice-presidente da República, que nós vamos ver mais na frente, tá bom?
Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão no Congresso Nacional, não é no Palácio da Alvorada. Cuidado com a questão que traz o Palácio da Alvorada, é no Congresso Nacional. Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observadas as leis, promover o bem-estar do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência nacional. Vejam, portanto, que essa sessão é no Congresso Nacional. Quem preside a sessão no Congresso Nacional é o presidente do Congresso Nacional. E quem convoca essa sessão para a posse do presidente da República é o presidente do Senado Federal. Muito embora, como a gente já viu, o presidente do Senado Federal e o presidente do Congresso Nacional sejam as mesmas pessoas, tá? Mas eu vou ter aí, por exemplo, hoje o Renan Calheiros convocando a sessão de posse do presidente da República como senador e presidindo a sessão de posse do presidente da República como presidente do Congresso Nacional, tá certo? Então, a posse, o presidente e o vice da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, ok? Pessoal, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Entendam o que o parágrafo único traz. Ele traz um prazo para que o presidente da República tome posse. Esse prazo para o presidente tomar posse, pessoal, diz respeito a um prazo de 10 dias que pode ser justificado e ele pode ser dilatado, tá? Ou seja, ele tem aí 10 dias corridos para tomar posse. Se não tiver um motivo de força maior, o cargo será declarado vago. Se tiver um motivo de força maior, esse prazo pode ser dilatado. Pode ser aí estendido para mais alguns dias, meses, o que for necessário, ok? O que é motivo de força maior? O presidente da República está internado, está em coma, né? Algo que não depende dele, da vontade dele. Outra observação que a gente precisa fazer no parágrafo único. Vejam o termo que a Constituição fala. O presidente ou o vice-presidente. Porque agora, muito embora eles tenham sido eleitos conjuntamente, tá? Juntos, na mesma chapa, eles têm agora um direito autônomo de posse, individual. Direito individual, líquido e certo, do presidente e do vice-presidente tomarem posse. Se no dia 1º de janeiro o presidente da República não comparece e o vice comparece, o vice tomará posse, no cargo de vice-presidente. Se o vice não comparecer e o presidente já comparecer, o presidente tomará posse no cargo de presidente. No caso do presidente não comparecer e o vice comparecer, tomando posse no cargo de vice-presidente, 10 dias depois o presidente não aparecer e não justificar o motivo, o cargo de presidente será declarado vago e o vice-presidente assumirá a presidência da República, em sucessão, tá certo? E aí a gente abre o próximo tema, que é o artigo 79, que fala de substituição e sucessão do presidente da República. Olha só, artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Entendam, pessoal, que aqui a função do vice-presidente da República não é de substituir o vice. A missão do presidente da República, a função dele está definida em lei, tá? E quando o presidente da República quiser, né, que ele esteja ali convocando, né, o vice-presidente para missões especiais. Essa é a grande função dele. Além disso, que aqui fica mais evidente, o vice-presidente da República terá a função de substituir o presidente no caso, né, de ausências temporárias e de suceder a presidência da República no caso de uma ausência definitiva, de vaga. A Constituição chama, pessoal, essa ausência temporária de impedimento e a ausência definitiva de vaga. E aí você precisa ter isso muito claro na sua cabeça e, portanto, nós iremos aqui para o nosso esquema. Olha só. Substituição e sucessão presidencial. Ok? Substituição, pessoal, é no caso de impedimento. Ela é temporária. Sucessão é no caso de vaga. E ela é definitiva. No caso de substituição, eu tenho o vice-presidente da República como primeiro legitimado para substituir o presidente.
mas além dele, eu vou ter o presidente da Câmara dos Deputados, além dele, o presidente do Senado Federal e, além dele, o presidente do STF. No caso da minha sucessão, eu tenho apenas o vice-presidente. Ok? Então, olha só, o que eu estou dizendo para ti, que substituição temporariamente, o vice-presidente, caso o presidente não possa assumir, irá substituir o presidente pelo tempo que for necessário. Caso o presidente esteja impedido temporariamente de assumir a presidência e o vice-presidente também esteja temporariamente impedido, quem vai ser chamado é o presidente da Câmara dos Deputados. Caso ele também esteja temporariamente impedido, o presidente do Senado Federal será chamado. Se ele também estiver temporariamente impedido, o presidente do STF. Observe que aqui você tem uma lista em ordem alfabética. Muitas bancas vão fazer essa brincadeira de o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso. Ficam aí nessa ciranda com vocês, mudando apenas a ordem de sucessão, de substituição presidencial. Você coloca em ordem alfabética, tá? C vem antes dos S. Então, Câmara dos Deputados em primeiro. Como o S e S não tem aqui, né, nenhuma preferência, você vem para a segunda letra. F está na frente do T. Então, você tem aqui, obrigatoriamente, uma ordem sequenciada, tá? Alfabética, para você nunca mais perder isso na sua vida, tá? Nenhuma questão envolvendo isso daqui, ok? É interessante também a gente ver isso em equivalência no plano estadual. Como é que isso acontece caso o governador esteja temporariamente impedido? O vice-governador vai ser chamado. Se ele não puder, pessoal, eu vou seguir a mesma sequência que a Constituição segue. Se o Poder Executivo não puder substituir o presidente da República, só apagar aqui para ficar direitinho. Se o Poder Executivo não puder substituir o presidente da República, quem vai ser chamado? O Poder Legislativo. E caso ele não possa, o Poder Judiciário. É nessa sequência que a gente segue aqui. Poder Executivo não pode, Poder Legislativo. Quem é? Presidente da Assembleia Legislativa. Se ele também não puder, eu vou para o Judiciário Estadual, presidente do TJ. Essa é, portanto, a sequência que você vai ter. Governador, vice-presidente da Assembleia, presidente do TJ. Em equivalência municipal, você tem prefeito, tá? Se ele não puder, vice-prefeito. Se ele não puder, presidente do Legislativo, que é o presidente da Câmara dos Vereadores. Se ele não puder, presidente do Judiciário, que não existe no âmbito municipal. Eu não tenho Judiciário Municipal, portanto, eu não tenho como seguir aqui a mesma sequência de Estado e União. No caso do município, portanto, da Câmara dos Deputados, quem vai definir o próximo legitimado a assumir é a Lei Orgânica Municipal. Apenas ela e mais ninguém, tá? A Constituição do Estado não tem competência para definir isso daqui, só a Lei Orgânica Municipal poderá definir a sua ordem de substituição do prefeito. Caso a Lei Orgânica Municipal seja omissa e não fale nada, tá? O STF, em decisão envolvendo o município de Fortaleza, declarou que, nesse caso, chama-se o procurador-geral do município para assumir a prefeitura. Não é juiz de Estado, porque o juiz de Estado é representante do Estado e não pode estar à frente do ente federado, município autônomo e detentor, né, de toda essa ideia de autonomia, de escolha do seu representante. Então, chamaria-se, portanto, o procurador-geral do município na ausência da Lei Orgânica Municipal, ok? Então, essa é a equivalência em âmbito estadual e municipal para a substituição do presidente da República. No caso de vaga e de ausência definitiva, o vice-presidente vai ser convocado e ele assumirá a presidência pelo tempo restante de mandato. Ele não inicia um novo mandato, ele simplesmente finaliza aquele mandato que foi iniciado pelo presidente da República. No caso do vice-presidente da República também vier a vagar definitivamente o cargo da presidência, ou seja, morrer, ser cassado, pedir exoneração, o que for, nesse caso nós teremos a vaga dos dois, tanto de presidente como de vice-presidente. Não existirá aí nenhum cargo ocupado na presidência da República e, portanto, vai ser necessário eleições presidenciais. Então, caso o vice-presidente não possa assumir,
convocar-se-á eleições presidenciais. Essas eleições, pessoal, vai depender do tempo de mandato e sempre o eleito terminará o mandato que falta, né? Terminará o mandato que já foi iniciado. Se tiver mais, tá? Se o tempo de mandato for, só um momentinho. Se o tempo de mandato for maior que 2 anos, serão convocadas eleições diretas. Se for menor que 2 anos, serão convocadas eleições indiretas. Por quê? Porque não vai ter tempo. Então, o próprio Congresso Nacional é quem irá escolher, dentre os seus parlamentares, deputados e senadores, o novo presidente e vice-presidente da República, tá? Nas eleições diretas somos nós, é uma eleição comum para presidente da República, como a gente já teve, tá? Nas eleições diretas, pessoal, o prazo é de 90 dias para que ela aconteça. E nas indiretas, o prazo é de 30 dias para que elas possam acontecer, tá? Dentro dessa nossa ideia, 45, né, na verdade? Deixa eu checar aqui, tô achando que é 45. $30 dias mesmo, olha aí, estava certa. Fico querendo me sabotar. Então, 30 dias aqui em eleições diretas, tá? 30 dias, portanto, 90 e 30 dias no caso de eleições diretas. Essa regrinha aqui dessas eleições, se vai ser 2 anos antes, 2 anos depois, no âmbito estadual e no âmbito municipal, fica a cargo da Constituição Estadual definir e da Lei Orgânica Municipal definir, tá? Ninguém precisa copiar essa regra da Constituição Federal. Isso não é de simetria obrigatória, tá? Cabe à Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal definir essa regra aí de novas eleições. A única coisa que é de obrigação, de simetria obrigatória, é que o eleito, tá, irá terminar o mandato já iniciado. É o chamado mandato tampão. O nome é esse, feio mesmo. Mandato tampão, porque ele está só tampando um buraco. Depois que terminar, tá? Terminou aquele mandato ali, inicia-se um novo mandato de 4 anos, tá certo? E outra, esse que foi eleito, seja diretamente, seja indiretamente, conta-se já com o exercício de um mandato. Caso ele queira se reeleger, ele se reelege por apenas mais um mandato, tá certo? Se ele passou só 1 ano na presidência, contou como mandato e ele vai se reeleger aí só mais por 4 anos apenas, não podendo ter uma nova reeleição. Ficou claro, gente? Muito bem, estamos aqui, portanto, terminando essa parte de eleição, substituição e sucessão do presidente da República. Cabe a gente agora apenas ler os artigos da Constituição. Olha só. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, tá? Ou seja, dos dois, olha o izinho aqui, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Arsênio, no caso de vacância também? Também. Por quê, pessoal? Porque nesse local aqui, nesse momento de fazer a eleição, alguém vai ter que ficar temporariamente no poder, tá? E toda vida que esse poder for exercido de forma temporária, é essa regrinha aqui que a gente viu que vai ter que ser aplicada. Então, por conta disso, essa regra que a gente está vendo aqui no artigo 80 diz respeito aos casos de impedimento e de vacância, até que seja ultimada a eleição, tá? Então, tá lá vago, seja definitivamente, seja temporariamente, o cargo de presidente e vice, quem é chamado para assumir? Presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? E aí, nesse caso, se a vacância for definitiva de presidente e de vice-presidente da República, serão convocadas eleições, como a gente viu. E vamos ler aqui, olha só. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, tá? Então, vagou os cargos de presidente e de vice, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. E aqui, pessoal, olha para cá que a gente tem que ter uma observação e uma certa coerência a explicar isso daqui. O artigo 81, ele é muito perigoso, porque ele diz que vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Na tua prova, caindo isso, verdadeiro ou falso,
certo ou errado, digamos, tu vai marcar certo ou errado. Porque tu vai ficar na tua cabeça, bom, depende, eu não sei se vai ser 90 dias, tem que me dizer aí quando foi que vagou, para que eu possa aplicar aquela regra de mais de 2 anos ou de menos de 2 anos, né? E aí, nesse caso, como é que fica, né, as suas costas quentes ali, queimando, né, no momento desse, o que você vai responder? E aí, nesse caso, pessoal, como a Constituição tem essa redação literal, eu dou a mesma observação e a mesma dica para você naquele parágrafo 60, parágrafo 3º, que a gente falou da sanção presidencial. Estão lembrando? Decore esse artigo 81, porque a literalidade dele, vagando os cargos de presidente e vice-presidente, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, é considerado como correta, tanto no âmbito da FCC como no âmbito do CESP, ESAF, no que for. Porque aqui se subentende, já está implícito, que é mais de 2 anos. Por que a CN está implícito? Por causa do parágrafo 1º. Porque o meu parágrafo 1º já vai me dizer, ó, ocorrendo a vaga nos últimos 2 anos, a eleição vai ser feita 30 dias depois pelo próprio Congresso Nacional. Então, subtende-se nesse artigo 81 que são eleições, portanto, diretas, tá certo? Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, né, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, a nossa ideia, né, de mandato tampão. E olha aqui o artigo 82, o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. E termina também em 1º de janeiro do ano seguinte à da eleição, né? No caso, pessoal, outra coisa que a gente precisa aqui também falar é desse mandato do presidente da República de 4 anos. Lembrar a nossa primeira aula que eu falei com vocês que a gente ia revê-la, né, ao longo de todo o nosso curso. Nossa primeira aula que eu falei para vocês que o princípio republicano é marcado por 3 principais características, estão lembrando? A ideia de eletividade, de temporariedade, de responsabilidade. Eletividade, eu tenho que eleger o meu representante, seja quem for, seja quem possa eleger. Temporariedade, ele vai ficar por um prazo específico, por um tempo específico delimitado previamente. E responsabilidade é a minha ideia de crime de responsabilidade que a gente vai ver já já. No caso aqui, quando a Constituição fala que o mandato do presidente da República é de 4 anos, ela está dizendo, certamente e coerentemente, que respeita o princípio republicano, marcando pela temporariedade de 4 anos esse mandato presidencial. Ou seja, o mandato presidencial de 4 anos é consequência direta do princípio republicano, que a gente viu lá no nosso artigo 1º. Por isso que eu tenho esse artigo 82 aqui na Constituição Federal, definindo que o mandato de presidente é de 4 anos. Outra coisa para a gente rever, posso aumentar esses 4 anos para 5, sem ferir a cláusula pétrea do voto direto, secreto, universal e periódico? Posso. Não vai violar nenhuma cláusula pétrea, porque o meu voto continuará sendo direto, continuará sendo secreto, continuará sendo universal e periódico, porque de 5 em 5 anos eu irei às urnas eleger o meu presidente. Lembrando que, a partir de 6 anos de mandato presidencial, a doutrina começa a divergir no que diz respeito à periodicidade. Por conta disso, as bancas sempre vão cobrar aí uma possibilidade, sempre vão te perguntar pela possibilidade de acréscimo de mais 1 ano no mandato presidencial. E aí, pessoal, é unânime, tá? Mais 1 ano não tem problema algum. Artigo 83, o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena, né, de perda do cargo. Então, olha só, que é o presidente e o vice que não poderão, sem a licença do Congresso, não é do Senado, como tem algumas questões, é do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15. Com 15 dias eles podem se ausentar sem autorização. Período superior a 15 é a partir de 16. Então coloca aí na tua Constituição, tá? A partir de 16, porque tu fica com 15 na cabeça e se na tua questão vier o número 15, tu marca 15. E não é, tá? É a partir de 16, número superior a 15, tá? Sob pena de perda de cargo, e as últimas questões que estão perguntando é sobre a consequência disso, tá? Não é crime de responsabilidade, é perda de cargo. Não é inelegibilidade, é perda de cargo. Não é cassação de direitos políticos, é perda de cargo, tá? É essa a ideia aqui que a gente tem no artigo 83. Tem que comunicar, se for acima de 15 anos, a autorização do Congresso Nacional, tá? Acima de 15 anos, não, acima de 15 dias, a autorização do Congresso Nacional sobre pena de perda do cargo, ok? Muito bem. A aula que vem a gente vai conversar sobre as atribuições do presidente da República e crime de responsabilidade. Até já já.